Ainda, problemas na coordenação da marcha ou movimentos do tronco. Como que é isto? Ela vai enrijecendo o seu corpo e quando ela consegue andar, porque algumas meninas RET nem andar aprendem, mas quando conseguem andar, elas andam bem robotizadas. Portanto, elas enrijecem o seu corpo e com o movimento de lavar as mãos, de ficar batendo as mãos, ela apresenta também o que nós chamamos de uma marcha robotizada. Por fim, observamos também um prejuízo no desenvolvimento da linguagem expressiva ou receptiva, com severo retardo psicomotor. Este retardo severo que nós estamos falando aqui, a gente observa, por exemplo, ao longo da vida dessa menina, em que os profissionais que trabalham com elas, com essas pessoas, conseguem resultados muito tímidos. É muito difícil porque nós não conhecemos ainda a origem. Para que os profissionais, para que as pessoas possam se orientar melhor como desenvolver um trabalho que tenha mais eficiência com essas meninas que apresentam esses quadros, vamos apresentar aqui agora os estágios clínicos que elas vão apresentar ao longo do tempo da sua vida, considerando que este transtorno é um transtorno vitalício. Portanto, não conhecemos a cura de pessoas que têm transtorno de Rett. O primeiro estágio, nós vamos chamá-lo de estágio de estagnação precoce. O que é isto? É como já vimos anteriormente, a criança nasce aparentemente normal, aprende aquelas primeiras habilidades que um bebê normal aprende, mas depois ela vai perdendo isto. É quando nós chamamos então da estagnação. Parece que ela para de crescer. O início se dá entre os 5 meses, no mínimo, e ele pode acontecer, ele pode aparecer até uma pessoa estar com 2 anos de idade, no máximo. A duração são meses. O que quer dizer meses? São meninas que começam a apresentar essa estagnação e elas podem, por exemplo, ficarem paradas de crescer 2 meses, 5 meses, 8 meses, podem até chegar a 30, 40 meses, sem o crescimento esperado, de acordo com o desenvolvimento normal. No estágio 2, ele é rapidamente destrutivo. Ele vai se iniciar entre 1 e 3 anos de idade. Quais são as características principais? Nós observamos uma perda da habilidade de aquisição previamente adquiridas. Já no estágio 3, nós observamos o que nós chamamos de um estágio pseudoestacionário. O que é isto? É um período em que a criança parece que está estacionada, ainda que nós vamos observar um pequeno padrão de regressão para aqueles que têm uma habilidade ou têm uma formação mais específica para observar isso. E é por isso que a gente chama de pseudoestacionário, porque parece que está estacionado. Isto acontece por volta do período pré-escolar, o que nós chamamos na fase pré-escolar e durante os primeiros anos da escola. A duração vai ficar em torno aí de algumas semanas, podendo chegar a meses, 5, 6, 8 meses. As características centrais do estágio 3 é a manutenção da deambulação e uma melhora na comunicação. Como é que a gente observa isso? A criança ali por volta da escola, quando ela está no 1º, 2º ano, parece que ela apresenta uma pequena melhora na sua comunicação social. Ela continua, muitas vezes, não falando, mas ela atende a alguns comandos, a alguns cumprimentos de crianças, dos pais e de outros profissionais. O estágio 4 caracteriza-se centralmente por uma deterioração motora tardia. Isso inicia ali por volta dos 13, 14 anos, quando muitas delas vão perder a deambulação. Vamos resumir o que significa isso? Quando chega ali na puberdade e adolescência, aquela menina com Rett, que conseguia andar, que sabia andar, ela começa a perder também
esta deambulação. E ela vai se deteriorando. Muitas destas meninas, nem todas, podemos dizer que mais de 70% delas vão chegar inclusive na fase adulta, quase como que a gente chamaria com uma vida vegetativa. Portanto, a duração desse estágio 4 é de décadas. A característica central desse estágio 4 é um desenvolvimento motor pronunciado com a vida não deambulatória. O que significa isso? A criança na fase adulta, que já não é mais criança, na verdade, ela praticamente não vai estar mais andando. Eu quero lembrar somente a vocês alunos que algumas destas crianças vão ser mais branda. O RET, que elas vão ficar acometidas, podem ser um pouco mais brando. Mas a maioria das meninas com RET, quando chega então na fase adulta, praticamente já não estão mais andando. Vamos agora definir o transtorno de Asperger. O transtorno de Asperger se caracteriza por um prejuízo severo e persistente na interação social. Ele também apresenta um prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional ou outras áreas importantes do funcionamento humano. Nós não observamos no transtorno de Asperger um atraso ou um transtorno da linguagem. E não vamos também observar atrasos no desenvolvimento cognitivo ou no desenvolvimento de habilidades de autoajuda apropriadas à idade. Portanto, a diferença que nós vamos ver entre o transtorno de autismo e transtorno de Asperger é que no transtorno de Asperger nós não observamos esses atrasos na linguagem, no desenvolvimento cognitivo e muitas vezes neuromotores. O transtorno desintegrativo da infância, ele vai se caracterizar por uma perda clinicamente significativa de habilidades já adquiridas. Apresenta também um prejuízo qualitativo na interação social, além de manter também um prejuízo qualitativo na sua comunicação. Ele pode apresentar também alguns padrões repetitivos, restritos e estereotipados de comportamento, de interesses e atividades, incluindo estereotipias motoras e maneirismos. Qual que é a diferença, então, que nós vamos encontrar entre o transtorno desintegrativo da infância e o transtorno autista ou o transtorno de Asperger? É que no transtorno desintegrativo da infância, esses meninos nascem aparentemente normal, crescem aparentemente normal por pelo menos 2 anos. Eles aprendem praticamente tudo que uma criança deveria aprender até 2, 3, 4, 5 anos de idade. Alguns deles, com 6, 7 anos de idade, aprendem a ler, aprendem a escrever, traz os amiguinhos em casa para dormir, vai na casa dos amiguinhos dormir, aprendem a nadar, aprendem a andar de bicicleta, mas num determinado período eles começam a perder essas habilidades vagarosamente. Isto assusta muito a família, porque inicialmente pensa-se que ele poderia ter um tumor, ou que ele poderia estar fazendo alguma coisa diferente e vão procurar os médicos. E o que é pior para nós, profissionais que trabalhamos nesta área, é que muitas vezes nós não conseguimos descobrir nada no sistema nervoso central, nada fisicamente que pudesse explicar esta regressão que ele começa a apresentar. Chega um determinado período em que eles, por exemplo, param de falar, ou quando continuam falando, falam coisas meio que desconexas. E isto assusta muito a família, assim como os profissionais que cuidam desses casos. O quinto e último dos transtornos invasivos do desenvolvimento, nós chamamos de transtorno invasivo do desenvolvimento sem outras especificações, o que resumidamente nós chamamos de TID-SOI. Vejamos, para resumirmos e entendermos melhor como é que se classifica e se diagnostica um transtorno como esse. As pessoas com esse transtorno apresentam, na verdade, uma série de características e prejuízos
na comunicação social, na interação, etc. A diferença dele para os outros é que sempre ele vem acompanhado de um pouquinho ou de autismo, ou um pouquinho de transtorno desintegrativo, ou um pouquinho de Asperger, mas esses pouquinhos não são suficientes para diagnosticar um ou outro transtorno. Quando então uma pessoa apresenta estes prejuízos, mas que eles não são suficientes para dar um diagnóstico mais preciso, seja o de autismo, seja o de Asperger, seja o de Rett, ou seja o desintegrativo da infância, então optamos por fazer e formular o diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento sem outras especificações. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos a algumas pequenas indicações de como é que uma professora, um professor, qualquer outro profissional que lida no dia a dia com essas crianças deve se comportar ou que ele deve fazer no tratamento, na atenção de pessoas que trazem consigo algum tipo de transtorno invasivo do desenvolvimento. Como vimos, essas pessoas apresentam uma dificuldade enorme na interação e na sua comunicação social. Como devemos então proceder? Ao falar com elas, preste bem atenção. Fale frases curtas, frases bem ditas, bem articuladas, para que ela possa compreender melhor o que você quer dela. Uma outra atenção específica que você pode dar para ela é instalar durante o dia uma rotina de vida diária e manter esta rotina. Por quê? Nós vimos que são pessoas que têm dificuldades, por exemplo, da quebra de rotina. Havendo uma quebra numa rotina, elas podem entrar em crises de comportamento. Preste atenção no comportamento de alimentação delas. O que significa isto? Não só que você a treine, que você trabalhe com ela no sentido de que ela possa se alimentar sozinha, adquira os hábitos alimentares sozinha e saudáveis, mas como também ela possa manter um determinado ritmo, porque não quebrando este ritmo, ela se estabiliza. Uma outra dica também bastante importante é que você mantenha o ambiente onde essa pessoa está melhor organizado possível e disciplinado. O que é ambiente organizado e disciplinado? Essas pessoas, quando estão, por exemplo, numa sala de aula, onde há muito barulho, muito estímulo auditivo, muito estímulo visual, muita confusão dentro de sala de aula, não tenha dúvida, daqui a pouco essa criança vai entrar em crise. Se você mantém um ambiente onde ela está, seja inclusive em casa, com a família, razoavelmente organizado, com menos estímulos, possivelmente você consegue manter a atenção dessa criança mais longamente, assim como também você diminui as possibilidades de que essa criança venha entrar numa crise de comportamento. Para ampliar seus conhecimentos, não deixe de ler Autismo e Outros Atrasos do Desenvolvimento, de Christian Gauderer. O livro aborda os principais sintomas e tratamentos sobre autismo e atrasos do desenvolvimento, e é indicado tanto para pais quanto para professores.